adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Paulo, ele escreve a epístola aos Efésios, é uma das 4 epístolas que ele escreve na prisão, na sua primeira prisão em Roma, por volta dos anos 60. A epístola de Efésios é tida como uma grandeza, o evangelho das regiões celestes. Paulo, quando funda a igreja, está no capítulo 19, 18 de Atos, ele passa 3 anos nessa igreja. Efésios era a capital da Ásia Menor. Dali ele se desenvolvia para as cidades, tendo apoio ali, Colossenses, Laodiceia, as igrejas das cartas de Apocalipse, quase todas elas saíram de Efésios, porque era o centro, e ali tinha um templo que era considerado a 7ª maravilha do mundo, o templo da deusa Diana, deusa da fertilidade. Logo, então era uma cidade bem promíscua, porque as pessoas tinham a Diana como a deusa da fertilidade. Ali era o centro das orgias e dos bacanais, e ali Deus estabelece uma igreja, e Paulo passa 3 anos, é uma igreja conhecedora. Na epístola você nota o pensamento de Paulo a respeito das coisas de Deus. Ele começa a falar, se você não parar, ler a Bíblia por ler, você não atinge muitas vezes o que Paulo quer dizer. Ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes que houvesse alguma coisa, nós já estávamos no coração de Deus. A Trindade se relacionava, não havia anjos, não havia o universo, não havia tempo, não havia espaço, havia a eternidade. E nós estávamos no coração de Deus, no pensar de Deus. A Bíblia diz que nós fomos eleitos nele antes destas coisas. E quando você vê a criação e o pecado que entrou no mundo por Adão, você fala, como que um Deus, na sua presciência, ele previu? A Bíblia diz que ele projetou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Nada que aconteceu na terra, o desastre que o homem cometeu, pegou Deus de surpresa. No capítulo 13 de Apocalipse, Deus fala assim, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o projeto, o plano da salvação para nós transcende o universo. Conhecer. Deus nos dá esse privilégio. A escolha é dele e não nossa. No capítulo 15 de João, se não me engano, versículo 16, quando Jesus começa a conversar com os discípulos, procure logo, senão eu vou citar. Que ele fala, não foste vós... Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Veja, a escolha é de Deus para nós, não nossa para Deus. Ele nos escolheu. A Bíblia diz,
Lucas 19:10 é a história de Zaqueu. Vou adiantar. No final do capítulo, a história de Zaqueu, ele fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a escolha é de Deus. E essa escolha transcende a vida normal, ela entra na eternidade. Se nós não começarmos a pensar em tentar entrar na mente de Deus, nós não compreenderemos o projeto que é grande, irmãos. Antes de tudo, Deus já sabia de cada um de nós. Já sabia o trabalho escrito, determinado para cada um de nós. Leia Salmo 139, versículo 16. Quando Davi começa a falar da grandeza de Deus, e ele fala da criação. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos meus dias. Sim, quando ainda não havia nenhum deles. Deus escreve a nossa história antes da nossa existência na eternidade. Isto é maravilhoso. Deus nos chama. Porque Deus escolhe. Tem um texto em Romanos capítulo 3, se não me engano, versículos 10 e 11, que Deus, olhando do céu à terra, ele não encontra nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então Deus, quando olha, ele não vê ninguém merecedor, mas ele ama, porque ele nos escolheu antes de todas as coisas. Mesmo que nós tenhamos caído, virado as costas, ele vem buscar e salvar o perdido. Esse amor, irmãos. Quando nós entramos na eternidade, pensamos essa escolha maravilhosa que Deus nos faz, a gente fica com uma alma regozijante. Quem é esse Deus? Sabendo que o homem lhe viraria as costas, mas ele sai em busca desse homem, porque esse homem está no coração dele antes de todas as coisas. Agora eu vou falar pessoal, não é doutrina da Bíblia, é doutrina minha. Hein? É perigosa, né? É perigosa. Quando eu falo uma doutrina minha, veja, se Deus nos escolhe antes de todas as coisas que existem, é por causa desta pessoa que estava no coração dele antes de tudo. Essa é a doutrina minha, não é? Eu não vou te dar porque não tenho um respaldo na Bíblia. Mas se existe o universo, Deus criou por causa de nós, porque nós somos antes dele. Você está entendendo? Nós somos antes do universo. Quantos milhões, bilhões de anos existe a Terra? O professor de geografia lá sabe, né? Né, professor? Quantos anos existe a Terra? 4 bilhões e 700 milhões de anos. Meu Deus. Nós somos antes deles. O motivo da criação do universo, para mim, somos nós, porque nós estávamos no coração de Deus. Na realidade, a partir do Gênesis capítulo, versículo 4, tem 6.000 anos só. Há muita teoria aí que chega esse monte de anos aí. Mas se você pegar, quando Deus fala, haja, qual foi a primeira criação? Haja luz.
Quando ele fala daquela criação para cá, tem aproximadamente 6.000 anos. 2.000 anos até Abraão, de Abraão a Jesus, 2.000 anos, de Jesus para cá, mais 2.000 anos. Essa é a divisão. Onde Jesus diz? Dele, por ele, para ele. São todas essas coisas. Sempre Deus com Jesus. Tudo por ele. Tá? Agora, quando eu me aprofundo mais, veja bem, o que Deus fez em Jesus? Jesus criou tudo, mas por nossa causa, Jesus padeceu o que homem nenhum padeceu. Ele é o Filho amado de Deus. Quem entregaria o seu Filho amado para um bando de gente que vira as costas? Você começa a olhar para o fundo. Então, quando você olha isso, qual é o valor que Deus nos dá? Você está entendendo? Está entendendo? Se Ele dá o melhor em nosso lugar, um serzinho, né? Como tinha as piadas, né? Eu vou criar, vou povoar a terra, mas vou colocar um povinho lá que vocês vão ver. Que povinho perturbado. O ser humano é complicado. Faz encrenca aonde anda. Mas Deus ama. Fez tudo por nós, mandou Jesus por nós, Por fez nós. tudo para a glória dele. Para a glória dele. Tudo para ele. Quando nós chegarmos na eternidade, vai ser o maior triunfo. Jesus vai falar: Pai, eis aí o que me deste na terra. Valeu o sacrifício. Pastor, se você passear pela Bíblia, você vê que o tempo todo Deus está em busca do homem. Em busca do homem. No deserto faz o tabernáculo para habitar com o homem. No templo, Isso aí. Depois ele com Jesus e depois vai ser com... Aí João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele tabernaculou conosco. Hoje ele não precisa de tabernáculo, ele precisa do nosso coração. Tá? Então, Deus não mora mais em tendas. Deus não mora, Ele mora no coração. Isso é um privilégio. Veja a possibilidade nossa. Nós temos um ser divino morando no nosso coração. E aí, eu vou chegar lá depois. A nossa caminhada tem que mudar, irmãos, porque nós temos um ser santo e um divino que mora em nós. Nós temos que ter uma conduta também que dignifique a morada dele aqui, porque senão ele vai embora. Então, a eleição nossa foi antes de todas as coisas. Deus nos ama. A causa da eleição divina não está em nós, mas naquele que ama. Deus ama. O amor de Deus é incompreensível. Paulo relata isso em Efésios capítulo 3, se não me engano, no verso 18 ou 19. Ele diz que para conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Deus, que continua, certo? Todo entendimento. Ora, aquele que é poderoso para fazer... Não, esse é o 20. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, conhecer o amor de Deus só nos é revelado quando nós nos aproximamos de Deus em espírito, porque é uma revelação do Espírito de Deus. Se a gente não concentrar, buscar a Deus, nós não temos ampliada a nossa capacidade
de entender. Mas tem um versículo que fala largura, profundidade, altura. Para que Cristo habite pela fé. Não, é 18. Efésios mesmo, 18. Para poder compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Depois vem esse versículo. Profundidade do amor. Ele não tem medida. Por isso que ele ama, nos ama, porque ele, a essência de Deus, está lá em 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Ele diz, porque Deus é amor. Então Deus é uma essência de amor. E é pela fé que ele habita em nós. Se não tiver fé, Rapaz, eu não sei. 17? Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estejam arraigados e fundados em amor. A fé, Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos por meio. Logo, a hora que você tem fé e aceita Jesus, ele passa a morar. A fé é o fundamento para a nossa salvação. Sem ela você não é salvo, porque ela é dom de Deus. E a hora que você crê na palavra de Deus, Deus passa a habitar no seu coração, faz morar. E aí o resto é desenvolvimento, é outra caminhada. A eleição é divina, tá? Ela será. Deus não invalida aquilo que Ele estabeleceu como eleição por nós. Nós fomos eleitos e acabou. Em que tempo nós fomos eleitos? Na eternidade. Antes da existência do mundo. Segundo a presciência. Isso é Pedro 1 e 2. Não é? Então leia esse versículo aí. 1 Pedro 1 e 2. Aí ele fala que é eleito segundo a presciência em santificação. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, para a santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Essa presciência teria a ver com essa fé que salva, saber quem abriu esse coração para ele, essa palavra presciência. Presciência é conhecimento antecipado de todas as coisas. Por que Deus nos elege? Quando você começa a olhar direitinho, vou falar uma coisa complicada aqui, hein? Então não fala não. Mas chega de leite, gente. Chega de leite. Veja, essa eleição não é, a salvação é para todos. Paulo diz que Deus deseja salvar a todos, mas a eleição, por causa da presciência, não é para todos. Está entendendo? Hein? Tá? A salvação, Deus quer salvar a todos, mas a eleição, por causa do conhecimento prévio dele, não é para todos. Quem fecha o coração, Deus sabe quem vai abrir o coração para ele previamente, porque Deus sabe tudo. Deus sabia que Adão cairia, mas assim mesmo ele providenciou a redenção nossa. Está lá no versículo 4, 5 e 6, para a nossa redenção. Deus sabia, mas Ele sabe que muitas pessoas rejeitarão. Tá? Tem muitas pessoas, Deus deseja salvar a todos e levar para o céu, mas nem todos querem ir, e Deus sabe, por causa da presciência. Nada acontece para Deus que Ele é pego despercebido, porque Ele sabe tudo antecipadamente. Aquilo que nós lemos lá no Salmo
a nossa história está escrita no livro dele. Antes da nossa existência, Deus tem a sua história. Cabe você, nós, cumprirmos a história que Deus escreveu para nós. Deus tem uma vocação para cada um de nós. Se você sentar no seu comodismo, você nunca vai atingir aquilo que Deus projetou para você. Mas se você mover em Jesus, você chega lá. Então, a questão da eleição, é desses eleitos, desses escolhidos que Jesus fala, quando ele fala da grande tribulação, que ele fala que esses dias vão ser abreviados até os escolhidos seriam. Isso aí. Isso aí não seria a grande tribulação. É antes da grande tribulação. É capítulo 24 de Mateus. Ele fala o que vai acontecer próximo. Ele fala, ainda é princípio das dores. Então, quando chegar lá, vai ser um negócio mais agudo. Que eu não quero estar lá, não. Por isso que a gente tem que considerar que a eleição só Deus sabe. A gente tem que orar e pregar para todos. Pregar para todos. Só está no coração de Deus. E você não entra lá? Não é que ele tenha escolhido um ou outro. Não. É porque ele já sabe. Previamente, na presciência dele, ele sabe. Ele sabe que eu vou rejeitar o outro. Isso aí, Deus já sabe. Por isso que ele fala, eleito segundo a presciência de Deus, conhecimento prévio. Então, lá na eternidade, de vez em quando, irmãos, de vez em quando, hein? João 15,16, vós não me Isso nós já lemos. Eu sento para me refletir sobre a Bíblia, eu dou uma viajada, né? Eu fico olhando. Você imagina sem o universo? O que seria? Seria um vácuo, né? Você não teria céu e nem terra. Nessa convivência das pessoas, Deus, tudo no coração de Deus, o projeto e o nosso projeto, nós lá. Por isso que eu digo, é para Ele, mas Ele faz em função do homem, que é a causa do coração dele. E aí ele que ele quer nos fazer com isso? Leia 2 Pedro 1 e 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Deus tem um desejo de dar a cada um de nós grandíssimas promessas e nos levar a ser participante da natureza dele. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 10, ele diz que Deus nos corrige para que nós sejamos participantes da santidade dele. O desejo de Deus é nos elevar uma vida de excelência, compatível com a vida de Jesus. Leia Romanos 8, 29 e 30. Olha o propósito de Deus. Os que antes conheceu, também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o propósito de Deus para nós. Formar uma família igual ao Filho Jesus. Esses versículos, quem faz discipular tem que saber de cor. Tem muita gente que não sabe. É a base do nosso discipulado. Parecer com Jesus. Esse é o propósito, irmãos. Uma pessoa caída, uma pessoa que fugiu do projeto de Deus, Deus quer restaurar.
Por isso que Ele nos elege, elevar nossa vida igual à vida do Filho dele, para que Ele seja o nosso irmão mais velho. E dar gratuitamente a nós todo tipo de bênção. Leia Romanos 8:32. Eu não sei porque que crente sai correndo atrás de campanha para lá e para cá. Aquele que nem mesmo seu Antes me entregou por todos nós, como nos não dará também a ele, com ele todos os dias. Veja, qual é o desejo de Deus? Todas as coisas gratuitamente. Hein? Aqui eu detono o pessoal de campanha. Sobe monte, desce monte, vai para lá, vai para cá. Deus quer dar. Deus não quer sacrifício, Deus quer vida. Tá? É o prazer dele. Se Ele te deu o melhor que Ele tinha, Ele vai te negar alguma coisa? Jesus disse: vocês sendo mal, sabe dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. E Hebreus também fala que ele é galardoador Dos que o buscam. Se a gente já é um adorador no Espírito e verdade, não significa de estar em espaço específico. Não. É o propósito de Deus, é o amor de Deus, é o coração de Deus. Ele quer nos presentear. Agora você tem que fazer por onde? Eu digo sempre: salvação é de graça, mas bênção custa caro, custa você orar. Mas essa bênção aí são as bênçãos espirituais. Espirituais. Porque materiais Ele dá se Ele quiser. Mas Ele dá. Você tem na Bíblia exemplos de pessoas. Capítulo 28 de Gênesis tem uma história, vocês já deviam saber, são tão velhos, a história de Jacó. Jacó vai para Harã e ele dorme e tem como travesseiro uma pedra. Não tinha, estava com a mão na frente e outra atrás, fugindo do irmão. Ele passa 20 anos lá, e a Bíblia diz que quando ele volta rico. Ele trabalhou 14 anos por 2 mulheres, e em 6 anos ele começa a trabalhar por ele. Ele ora e faz um salário, e aí ele diz para Labão sobre ele: Deus tirou de você e me deu, mas, e aí vem, eu durante esses anos todos, o sono fugiu dos meus olhos, durante a madrugada a geada me consumia, e durante o dia o sol me acabava. Eu trabalhei duro, mas Deus deu. Se você quer alguma coisa de Deus, trabalhe. Não vai para a rede não, que você não vai ter nada. Essa é a lei. Deus, quando botou Adão lá, falou: trabalhe, cara, lavre a terra. Ele ficou de bobeira, a serpente entrou e pá, levou a Eva. Dançou. Está vendo? Ficou de bobeira. Deus falou: guarda o negócio aí e trabalha. E ele não trabalhou, ele dançou. Mas a serpente entrou aonde? Mas ele tinha falado o quê? Olha 2,15 de Gênesis. Ele falou: entra no jardim, lava o jardim e guarda o jardim. Ele ficou longe. Tanto é que a Eva passeando, Adão lá e a Eva do Chamou o outro lado. Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar E guardar. Mas ele não guardou, dançou. Assim acontece, né? Se você trabalhar. E ainda botou a culpa. Esse mal vem desde lá, hein? A transferência da culpa é bom. Não fui eu não, foi fulano. Veja, então a nossa eleição foi na eternidade. É um projeto de Deus para nós. Nenhum problema neste mundo ou no mundo vindouro pode cancelar a eleição divina.
Romanos 8, 33 e 34. Leiam aí. Hein? Leia mais alto, senão nem eu estou ouvindo. Quem ficará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ninguém pode lançar acusação nenhuma contra nós, porque quem fez isto foi o Senhor, Ele que nos justifica. Ninguém pode intentar acusação nenhuma contra nós, porque nós somos eleitos de Deus. Filipenses 1,6 diz: aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai terminar até o dia de Cristo. Se Jesus começou a trabalhar na sua vida, deixe Ele trabalhar, que Ele vai aperfeiçoar a sua vida até o dia de Cristo. Veja, ele diz, Ele nos elegeu nele, para sermos santos, irrepreensíveis, perante Ele em amor. O que é santo? Separado. Deus nos chama. Santo não é aquele que morre e é canonizado. Santos somos nós. Lá no Velho Testamento, se não me engano, capítulo 11 de Levítico, versículo 45 ou 46, Deus dá as ordens, Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. E essa, não é isso? E esse texto é repetido em 1 Pedro 1,16, 1,15. Porque eu sou o Senhor que vos fiz vir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Então Deus quer uma separação nossa do projeto mundano para viver para Deus. Pedro diz: em toda a vossa maneira de viver. Logo, quando ele fala essa expressão, está lá em 1 Pedro 1,15, Mas assim, começando aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Porque na outra versão da corrigida ou atualizada diz: vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Quando ele coloca essa palavra toda, é algo que a gente tem como na expressão do vernáculo como absoluta. Toda é toda. A maneira de eu pensar tem que ser santa. O crente não pode pensar bobagem. O crente não pode curtir bobagem, tem que pensar nas coisas de Deus. Colossenses 3:2: se ressuscitaste com Cristo, pense nas coisas dos céus. Fica pensando aqui na terra na bobagem que o mundo introduz. O crente não pode ver bobagem. O crente foi separado para Deus. Esse mundo que está avassalando com pornografia, tá? E os crentes, as pessoas se deleitando, isso não é para Deus. Deus nos chamou para ser santo. A convocação nossa, a eleição nossa é para ser santo. Em toda a vossa maneira de viver, a maneira de ouvir, deleitar com piadas obscenas. Crente não pode fazer isto, porque ele foi chamado para ser santo. Então eu tenho que vigiar as entradas do pecado. São os sentidos. Jesus diz no capítulo 11 de Lucas, verso 34: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então a maneira como eu trago as coisas para dentro de mim tem que ser uma maneira santa. Crente não pode, irmãos. Nós fomos chamados para ser santo. Isso foi na eternidade, antes do mundo. Deus tinha esse propósito, nos separar para ser santo. Uma vida irrepreensível. O que é vida irrepreensível? Sem retoque. Tá? Onde você passa, você deixa um rastro. Aonde as pessoas olham e não encontram defeito. O que aconteceu com Daniel? A Bíblia diz no capítulo 10
de Daniel que os governadores ficaram com inveja dele e foram vigiar Daniel em que podia acusá-lo, porque o imperador estava com desejo de colocar Daniel sobre os 3. E eles olharam para a vida de Daniel, não encontraram defeito. E ele falou: na vida dele não encontra defeito, mas vamos procurar na religião. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Abria a janela do quarto da sua casa, que dava para Jerusalém, e ele 3 vezes ao dia ele orava. Eles baixaram um decreto e proibindo das pessoas orarem, mas Daniel não se preocupou com isso, porque o nosso Deus tem poder para livrar, como livrou da boca dos leões. Isso é vida irrepreensível, vida ilibada. Crente que passa por aí, onde ele passa vai causando mau testemunho. Isso não é vida. Deus nos chamou, irmãos, se você não pensar na sua eleição, na eternidade, antes de todas as coisas, com esse propósito, você vai ter uma vida medíocre. Deus nos eleva para ter uma vida de grandiosidade, porque a vida de Jesus é assim, de excelência. O caráter dele é um caráter equilibrado. Por isso que nós temos que olhar para Jesus e buscar nele o caminhar de uma vida de perfeição, uma vida santa, irmãos. A Bíblia diz em Tessalonicenses 5:23 que nós temos que ter santo, espírito, alma e corpo. O homem na sua integralidade, não é só o visível, começa por dentro. Deus não fala corpo, alma e espírito, fala espírito, alma e corpo. Se você for transformado por dentro, você será todo transparente, tá? Mas se você não mudar o coração, mudar o espírito, mudar a alma, o que te controla, você vai fazer atrapalhada. Pastor, o que tem mais afetado os crentes hoje é relacionamento com pessoas. Quando a gente tiver uma consciência que aquela pessoa que faz algo contra nós que nos ajuda a ser melhor para o reino, tudo muda. Porque quando todos estão te tratando bem, você não está fazendo esforço nenhum. Agora, no dia que uma pessoa te trata mal e você consegue, em Cristo, suportar aquilo ali, você está se tornando melhor no reino de Cristo. Leia Colossenses 3, 12 e 13. O 13 é o resultado, mas o 12 é a base. Ele fala: revesti-vos como eleitos de Deus. Santos e amados, de estranhas misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Se você não tiver revestido de Cristo, você não suporta, você não tolera e você não perdoa, porque não é fácil. Esse é o problema do relacionamento. A igreja, como uma comunidade do amor, ela tem que viver em amor. O amor tolera. Lê o capítulo 3, 1 Coríntios. O amor tudo suporta, o amor tudo sofre, tá? E a gente não consegue fazer isso, e depois fala: eu sou filho de Deus. Como, irmãos? Se eu quero parecer com Jesus e não vivo isso, é que a igreja deixou os fundamentos, não conhece a palavra e não conhece o joelho, tá? Quer viver a vida cristã dessa maneira, você tem que ler profundamente, tem que meditar profundamente na palavra de Deus, conhecer para entrar no coração, para fazer mudança na sua vida e buscar a força de Deus no joelho, calejar mesmo, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Satanás está com tudo lançado contra a igreja. Satanás não quer pegar o lado de fora, que o lado de fora é dele. A Bíblia diz, 5,19, 1 João, o mundo jaz no maligno. Eles querem pegar o que está aqui dentro, porque lá já está sob domínio. Jesus veio para libertar o homem de Satanás, e nós queremos ser aprisionados por Satanás, por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a palavra, você vai viver livre.
Se você viver a palavra, você vai viver uma vida autêntica. O seu espírito e a sua alma serão santificados para o Senhor. Nós precisamos mudar a nossa estrutura. Se eu não mudar a minha parte íntima, irmãos, eu vou capengar pela vida, achando que eu sou crente, andando para cima, mas vou descendo. Porque andar para o céu é vida elevada, é vida com Deus. Jesus nos deu exemplo. Quando tudo estava mal, Jesus subia para o monte para orar. Minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Nós não queremos pagar preço. O crente não é boa. A vida do crente sincero, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3:12: todos quantos querem andar piedosamente no caminho do Senhor serão perseguidos. Vai fazer diferença. O mundo vai se pôr contra você, porque você não faz parte. Nós fazemos parte do reino dos céus. A nossa caminhada é para lá. Essa é a eleição para viver uma vida que marque, uma vida que glorifique a Deus. Não é você bradar, é você refletir. Passa onde você passar e você tem um reflexo. A sua vida vai te dizendo quem você é, porque você é santo e tem um viver irrepreensível. Irmão, não é fácil viver o Evangelho. O Evangelho não é caminho de flores. O Evangelho é caminho de renúncia. Eu tenho que tomar a minha cruz todos os dias e abrir mão do meu conforto para buscar o Senhor, porque é um caminho de excelência. Quando nós temos a paz de Cristo, nós temos descanso no Senhor. O mundo vive aí aflito e agoniado, depressivo e angustiado. O crente que está ligado em Jesus tem vida com abundância, porque essa é a promessa de Deus. Tá? Não é fortuna no bolso, é paz, irmãos. Você deitar e dormir tranquilo. Você não tem uma vida estressada, você não tem uma vida perturbada. Como diz ali a cara, que a semana chegou num cara, 16 anos, uma menina querendo se matar. O crente não, o crente tem vida por excelência, porque nós temos a vida de Deus. Jesus disse no capítulo 10, verso 10: eu vim para que tenham vida, de João, e a vida com abundância. A palavra é Zoé. Zoé é vida do próprio Deus. É isso que entra em nós, a vida do próprio Deus. E quando você desfruta a vida do próprio Deus, você suporta. Você tem capacidade de Deus para tolerar. Você tem capacidade de Deus para perdoar. Humanamente não dá, irmãos. Alguém te fez o mal, você quer chutar logo. Senão você vai vingar, pegar o cara na tocaia, né? Tem gente que pega na tocaia, eu me vinguei. Aí ele sai todo feliz, eu me vinguei. Só que o Evangelho não é assim. Diga. No Romanos 13:8 fala: a única dívida eterna que Jesus nos deixou. A ninguém devais coisa alguma, A não ser o amor uns aos outros. Esse quem ama aos outros cumprir a lei. Esse é o. Esse é outra coisa. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para uma vida santa e irrepreensível em amor. A base do Evangelho é uma vida de amor. O amor não é aquele amor romântico de adolescente. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, se não me engano, versículo 3. Uma exaltação que Paulo faz aos Tessalônicas. Não sei se é 2 ou 3, onde fala a operosidade da vossa fé e a abnegação do vosso amor. Ninguém achou, não? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2 ou 3. Um que Paulo ele elogia a igreja de Tessalônica. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Isso aí. Do trabalho do amor, da paciência, da esperança no Senhor Jesus Cristo.
diante de nosso Deus e Pai. Na outra versão diz da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da esperança. Ele está falando de 3 qualidades. Veja, o nosso trabalho para Deus não eleva nada em consideração a salvação. Capítulo 2, verso 9 de Efésios diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 ele diz: somos feituras suas, criados em Deus para as boas obras. Logo é o seguinte: eu não garanto a minha salvação por aquilo que eu faço, mas eu tendo a salvação, eu tenho que fazer. É diferente, estou entendendo? Porque tem religião aí que diz que você adquire por aquilo que você faz. A salvação é pela graça. Mas eu tendo a salvação, quando Paulo fala em Tessalônica, ele fala da operosidade da vossa fé, uma fé que faz. Tiago diz o seguinte: a fé sem as obras, o que é? Não é porque você creu em Jesus, tem a salvação, sentou aqui e acha que é suficiente. E o mundo lá fora? O que você está fazendo por ele? Jesus subiu e ele deixou aqui o corpo, a legitimação para continuar a obra dele aqui na terra. Somos nós, o corpo dele, estabelecido. Senão você está enterrando o talento. Podemos dizer também que a obra são feitas, as obras são feitas mortas, porque por mais que você seja bom e seja caridoso e tudo mais, se não tiver fé, o que diz Hebreus 11:6? Nada, até para você comer, está lá em Romanos. Se você comer sem fé, você está pecando. Você sabe aquele cara que vai comer e fala: esse cara troça vai me fazer mal e faz? Ele come porque ele é guloso, mas ele come e faz porque não tem fé, desprovido de fé. Romanos tem isso, se não me engano, capítulo 14, tá? Fala que aquilo que você vai comer não tem fé, é pecado. A fé é o fundamento, irmãos. A primeira coisa, eu preciso crer que Deus existe. Você já viu Deus? Mas por que você está aqui? Porque eu sei que Ele está aqui, tá? Eu tenho fé. E a fé traz uma realidade. Qual é o significado de fé? Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que você não vê. Então eu trago existência pela fé. Deus está aqui e eu sinto Deus na minha vida, porque o Espírito de Deus veio morar em meu coração, e como ela é uma pessoa viva e dinâmica, eu sinto o agir de Deus na minha vida. Quando eu estou ministrando aqui, eu sinto o calor do Espírito. Quando eu vou ler a palavra, eu sinto o Espírito agir em mim. Quando o momento você está lá lendo e as lágrimas descendo, porque o Espírito de Deus, Ele vive em nosso coração. Eu preciso de fé para trazer essa realidade. Então, a vida cristã em amor, irmãos. Nós vivemos num mundo sem amor. Capítulo 24 de Mateus, se não me engano, versículo 12. A Bíblia diz, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Não é isso? Você confirmou aí, né? Cozinha dela. Ela confirma, não sei porquê, mas... ver se você falou certo. Mas... Pensou você falar os versículos errados aqui, não? Você já viu falando o versículo errado? Às vezes troca o lugar. Mas quando eu tenho dúvida, eu mando confirmar. Então ele está dizendo: nós estamos vivendo num mundo onde o pecado ele avança, e avança muito.
Nós estamos convivendo com a sociedade em transformação, não para o bem, para o mal. Pastor, falar nisso, disseram que está para existir novamente a bigamia. Já tem um projeto, tá? Tem um projeto no Congresso que eles vão discutir. Um dia desses eles discutiram aqui na CBN de Vitória, aquela reunião, como que diz? Casamento, 3 pessoas. Duas mulheres, uma mulher, 2 homens, ou 2 homens e uma mulher. Eles estão uma loucura dessa aí no projeto, tá? Quebrando a estrutura familiar criada por Deus. Quando há essa deturpação, há um estabelecimento da iniquidade, Deus entra com juízo. E o Brasil está caminhando para isso. Pastor, eu posso explicar para aquela pessoa? Eu expliquei assim, na época que havia reis na Bíblia que tinham harém, as mulheres, era questão o quê? Cultural e também de povoar a terra? Não, cultural apenas. Senão Deus fazia um monte de mulher para Adão. Por que Deus só fez Eva? Só fez Eva, deu trabalho, agora se a pessoa. Se fizesse um monte. Mas por dizer, a cultura não era pecado. Não, é cultura. Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. A gente começa a olhar a vinculação do agir de Deus com a história humana. Eu sempre estou dizendo aqui é o seguinte: Deus não pode agir. Ele age, mas a ação de Deus, quando Ele cria o homem, Ele coloca tudo debaixo do domínio do homem. Essa é a forma legal. Ele diz: façamos o homem, e ele domine sobre os animais, sobre os peixes, sobre todas as coisas. Então Deus não pode pegar Adão, tomar a coisa e deixar, porque Deus não tem aquilo que Ele fez. O homem é feito de quê? Pó com essência. Essa estrutura é o que manda sobre a terra. Deus não pode, porque Deus é espírito. Foi por isso que Jesus teve que vir em carne e osso, porque só age aqui de maneira legal, porque nós temos um inimigo que conhece a Bíblia. Ele vai falar: oh Deus, você está ilegal aqui, você não tem corpo, você não pode agir aqui. E Deus faz a história dele com os homens. Então, ao longo da história, o homem, a civilização passa por uma transformação. Eu falo sempre no discipulado. Você questiona, as pessoas questionam como Deus é amor, e no Velho Testamento Ele mandou matar. Qual era a cultura dos povos? Eu sempre digo assim, que naquela época o coração do homem era mais duro, né? Se eu olhar para o outro torto, era uma espada. A conquista era assim, tá? Os camaradas viviam de conquista, tomar a terra do outro, matando. E Deus, como Ele usa o homem, Ele usava isso. Hoje você tem um aparato da ONU que direitos humanos, Deus respeita. Quando você vai estudar sobre autoridade, toda a autoridade é constituída por Deus, Deus respeita. Deus não invalida o que o homem faz, porque tudo aqui tem que ser feito pelo homem. Então Deus trabalha como o homem trabalha, mas a história Ele conduz. Israel, eu acho que Israel, depois da lei de Moisés, a cultura deles perto dos outros povos era uma cultura assim, bem mais mansa, assim, porque Deus mandava Israel respeitar o estrangeiro que entrava na terra e tal, entendeu? Mas também de vez em quando mandava matar também. Acaba com tudo. Não deixa uma viva alma, detona todo mundo. O que Deus falou com Saul? Vai lá e acaba com os amalequitas. Não quero ninguém, nem criança,
nem animais. E Saul foi e deixou tudo, né? E aí o que aconteceu? Perdeu o reino. Ele falou: hoje o Senhor confirmaria o teu trono sobre Israel. Porque por causa da desobediência. Toda essa detonar a Amalekita tinha a ver com a justiça de Deus em relação à própria travessia. Porque foi o primeiro povo que se opôs ao povo de Israel quando sai do Egito. Aquela guerra que Moisés levanta a mão foi contra os amalequitas, o primeiro povo. Tá? Isso é história da Bíblia, hein? Professores aí da escola dominical de plantão tem que aprender. O tipo dos amalequitas é um tipo de Satanás. Os amalequitas, eles pegavam as pessoas cansadas. Pedro diz, lá no capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o leão, o diabo, anda como leão, em vosso derredor, rugindo a quem possa tragar. O que ele está dizendo? A vida do leão, ele geralmente vê um rebanho, ele vai no fraco que está doente. Satanás também é assim. Se você começou, quando a pessoa está aqui, começa a ir, sentar lá no finalzinho, a rede está pronta. Tá? Começa a esfriar. Quando a pessoa começa a esfriar na igreja, começa a ver defeito na igreja, e começa a se afastar, e vai lá para a coisa, ele está perto para sair. Satanás está perto de jogar a rede. Então você tem que ter cuidado. A Amalequita que era assim. Então é um tipo de Satanás. E nós vivemos num tempo difícil. Bem, irmãos, a vida cristã em amor, ela traz resultado. Capítulo 2 de Atos, ali no início da igreja primitiva, a partir do versículos 42 a 47, diz que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Então eles tinham como fundamento, e todas as coisas eles tinham em comum, vivendo de casa em casa e com alegria e singeleza de coração, e eles se tornavam atrativos ao mundo. O mundo vive sem amor. Se a igreja viver como manda a palavra, em amor, abnegado, se doando em favor de outro, nós vamos impactar o mundo, porque o mundo carece de amor. A igreja como representante de Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio porque Ele nos amou. Capítulo 5 de Romanos, versículo 8, diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco, que Jesus veio, morreu em nosso lugar, quando nós éramos ainda pecadores. Deus não morreu porque eu era bonzinho. Deus morreu quando eu não prestava e me transformou num herdeiro dos céus. Isso foi por causa do amor. A igreja tem que viver assim. A igreja é representante legal de Deus para trazer transformação neste mundo. Quando Jesus se manifesta, 4,18 de Lucas, está lá, quem sabe de cor para me ajudar? O Espírito do Senhor está sobre mim, que pelo que me ungiu. Mas fala direito. Vocês estão falando um versículo pela metade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Veja, o que você acha das pessoas sem Deus? Elas estão presas ou não estão? E quem que tem o direito de proclamar liberdade a eles? Jesus não, você. Jesus está lá dentro de Deus, rapaz. Então, se Jesus está lá, é você.
E você está fazendo? Aí tem que, a carapuça tem que estar na nossa cabeça. Você está fazendo? Colocar em liberdade os presos, os cativos. Só quem pode fazer isso somos nós, que somos corpo de Cristo. E por que você cala, irmãos? Um propósito tão grande, que Deus te ama antes das coisas, fez tudo por você. O que você faz por Ele? As todas aí no trabalho de cooperação, quem liberta é Jesus. Mas quem liberta é Jesus. Mas não adianta. Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não há quem? Está no capítulo 10 de Romanos. Leia 10, se não me engano, versículo 9 e 10. Se a gente não falar, não vai. Não vai acontecer nada. É a sua boca. Quando você abre a boca, Deus vai ungir como espírito e vai detonar o inferno. Não volta. Está lá em Isaías. Quer que fale? Porque a Escritura diz: ninguém que nele diz. Vocês estão confundindo. Como crerão se não há quem pregue? Capítulo 10 de Romanos. Eu dou a dica, vocês também não acham nada. Meu Deus, ninguém ajuda a gente. Versículo 14. Versículo 14, então. Na outra parte, então. Está aqui. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Então você tem que falar. Atalaia de Deus. Atalaia de Deus. Ezequiel diz que ele vai cobrar de quem? Cada um de vocês. Se vocês não têm temor, não têm medo. 3, 2, 2. Cadê os músicos? 3, 2, 2. Vamos louvar. 322. Eu não sei se não, hein? Eu sei muito mal. É o tom. Não, é só do alto. Menor.